Você tá bom, meu filho? Tô bom, e tu? Só o ouro. Osso tal do caboclo, que é da roça, inventa de mexer com internet. É difícil, computador. Cacete de agulha, viu? Bora lá. Então vamos lá. Distúrbios do sódio e do potássio. O interno chega. Doutor Antônio, chegou na sala de emergência um paciente apresentando crises convulsivas. Chequei a história com a acompanhante que relatou ter o paciente apresentado 3 crises nas últimas 4 horas. Ele esteve internado na enfermaria, tendo tido alta ontem. A irmã trouxe o sumário de alta, onde constava TCE moderado com hematoma subdural laminar agudo frontal esquerdo, a tomografia computadorizada realizada na admissão. Não foi preciso cirurgia. Aí o doutor responde: Carlos, você já examinou o paciente? Sim, examinei. Apresenta PA de 12/8, frequência 85, frequência respiratória 19, sonolento, Glasgow de 14, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem sinais meníngeos e sem déficit focais. Peso aproximado de 70. O que você sugere que seja feito agora? Sugiro repetir a tomografia e colher exames laboratoriais. Após os resultados dos exames, Carlos fala novamente com o doutor Antônio. Bom, TC sem evidências de fraturas, hematomas, contusões ou outras lesões intracaciais. HB de 12, hematócrito de 40, leucócito de 7.500, plaquetas de 260 mil, glicose de 100, ureia de 20, create de 0,9, sódio de 117, potássio de 3, cloreto de 88 e glicemia capilar de 115. Desses exames aí alterados, qual que vocês acham que é o responsável pela crise convulsiva do paciente? Sódio Potássio, sódio ou a 117. glicose aumentada? Qual vai ser? Acho que sódio. Muito bem. Sódio. O sistema orgânico principal que o sódio afeta é o cérebro. O potássio, o encéfalo como um todo, né? O potássio, o principal órgão é o músculo e o que mais teme é o músculo estriado cardíaco, né? Então, o que, que são eletrólitos? Eletrólitos são minerais que carregam uma carga elétrica quando estão dissolvidos em um líquido tal como o sangue. E aí, aqui no exemplo, tem a bomba de sódio e potássio, a TPase. Existe uma distribuição desigual dos solutos, dos eletrólitos, tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular. Então, ó, para você ver aí, o líquido extracelular tem 142 mEq de sódio, no intracelular tem 10. Já o potássio é o contrário, extracelular tem 4 mEq, intracelular tem 140. E aí, assim, sucessivamente, todos os nossos eletrólitos e solutos que tem no solvente, que é o nosso sangue, o plasma, vocês vão ver que intra e extracelular, a quantidade de MECs, a densidade é diferente. Então, a gente precisa de um estado de desequilíbrio químico para o bom funcionamento do organismo. Se essa troca através da membrana celular de todos os solutos são dependentes de energia, tá? É, além da distribuição química diferente entre o meio intra e o extracelular, os íons possuem carga elétrica que também não se distribui de forma uniforme. Então, a gente tem que ter um desequilíbrio químico e elétrico para poder o bom funcionamento do organismo acontecer. Porém, nós vamos ver lá na frente que a osmolaridade ela precisa ser a mesma, precisa ser igual no meio intra e extracelular para o bom funcionamento do corpo. Então, o líquido extracelular possui excesso de cátions, o intracelular possui excesso de ânions. E aí tem uma distribuição desigual das cargas. Então, como eu falei, precisa de um desequilíbrio químico e elétrico, mas precisa de um equilíbrio osmótico para que o organismo funcione bem. E essa osmolaridade, ela
a normal fica entre 280 a 295. Vai ter algumas referências que coloca 270 a 290, a 290, 275 a 295. Então, a faixa de normalidade, vocês podem considerar entre 275 a 295. A maioria das literaturas vai trazer 280 a 295. E como que a gente calcula antes o que é a osmolaridade? É a força que os solutos fazem em relação a quando eles estão dentro de um solvente. Então, os eletrólitos, os solutos dissolvidos dentro de uma solução, eles geram uma força. E essa força é uma força osmótica que vai culminar com a osmolaridade. E a osmolaridade, ela é calculada da seguinte forma: 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. Essa é a osmolaridade geral. Mas aí existe uma conta que é a osmolaridade efetiva, que vocês excluem o sódio da conta. Só faz 2 vezes o sódio mais a glicose sobre 18. Eu falei que exclui o sódio? Não. Se eu falei, está errado. A osmolaridade efetiva, ela exclui a ureia, tá? Eu acho que eu troquei, eu falei sódio. Então, a osmolaridade efetiva é 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18, tá? Por quê? Porque a ureia, se o paciente não tiver com injúria renal, se ela não tiver com a ureia muito aumentada, a ureia ela é pouco relevante na osmolaridade. Mas, se o paciente apresenta uma injúria renal e tem um aumento da ureia, aí ela osmolaricamente se torna importante. Mas, fora desse cenário, ela não é importante, aí o pessoal reduz a conta somente por sódio vezes a glicose. E os solutos, eles tendem a ter um comportamento, na verdade, o solvente, a água, ela tende a ter um comportamento que ela desloca do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É o exemplo dessa animação aqui do lado. Nós temos um recipiente que está dividido por uma membrana semipermeável, e aí, no começo da animação, coloca que a quantidade de água nos 2 compartimentos é a mesma. Porém, ao passar do tempo, né, dos segundos, a animação mostra que a água está indo da esquerda para a direita. Por quê? Porque a direita tem açúcar no compartimento. Então, o açúcar, a glicose, como a gente viu aí, é osmolaricamente efetiva, e aí, logo, se ela é osmolaricamente efetiva, o compartimento à direita é mais hiperesmolar do que o compartimento da esquerda. Logo, a água sai do meio menos concentrado, que é o compartimento à esquerda, para o mais concentrado, que é o compartimento à direita. Isso que vai explicar as alterações do sistema nervoso central secundária aos distúrbios do sódio. Nós vamos ver que é justamente por causa dessa osmolaridade, ora maior, ora menor, no líquido extracelular, que faz com que haja o edema cerebral e a desidratação do encéfalo, dos neurônios, que são as 2 complicações principais, tanto da hipernatremia como da hiponatremia, tá? Bom, a diferença da osmolaridade para osmolalidade é só em relação a como nós estamos quantificando o solvente. Se a gente coloca aqui a quantidade de osmóis de solutos por quilo de solvente, a gente fala em osmolaridade. Se a gente coloca a quantidade de osmóis por litro de solvente, a gente faz osmolalidade. E aí, na água, tanto faz se está em quilo ou se está em litro, porque 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, na água plasmática, ou seja, no nosso plasma, essa nomenclatura não faz diferença. Pode ser tanto chamado de osmolaridade quanto de osmolalidade, tá? E aí, como eu falei com vocês,
a faixa de normalidade é entre 280 a 295. Então, no neurônio aí do meio, nós temos uma osmolaridade normal, no meio extracelular. Já no neurônio da direita, nós vamos ter uma baixa osmolaridade, tá? Ou osmolalidade. Então, por que isso acontece? Com a hiponatremia. Então, na hiponatremia, tem baixo sódio, e aí esse baixo sódio vai fazer com que a osmolaridade seja menor no meio extracelular. Se a osmolaridade é menor quando tem hiponatremia, a água vai sair de dentro do vaso, que está menos concentrado o meio, e vai para dentro da célula, que está mais concentrada, causando edema cerebral. Então, as alterações de rebaixamento do nível de consciência, náusea, vômito, confusão, apresentados na hiponatremia, são em decorrência do edema cerebral. Já no neurônio à esquerda aí, a osmolaridade extracelular está aumentada. Nós temos uma hipernatremia. Tendo uma hipernatremia, a gente joga lá 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18, vai dar uma osmolaridade acima de 295. Tendo uma hiperosmolaridade extracelular, o meio está mais concentrado no vaso. Se está mais concentrado, a água dos neurônios vai sair de dentro da célula para o vaso. Então, ela sai do meio menos concentrado, que está dentro da célula, e vai para o meio mais concentrado, que está no vaso por causa da hipernatremia. E aí isso gera uma desidratação neuronal, que é aquela síndrome da desmielinização osmótica, antigamente conhecida como mielinólise pontina, tá? Então, quando a gente fala distúrbios do sódio, a gente deveria falar distúrbios da água, porque a hiponatremia nada mais é do que um excesso de água diluindo o sódio. A hipernatremia nada mais é do que uma falta de água, então o sódio fica mais concentrado, viu? E aí, na nossa espécie humana, o que detecta e faz a regulação do equilíbrio do sódio é a detecção por osmorreceptores da osmolaridade. Então, nós temos osmorreceptores no hipotálamo que constantemente ficam medindo a nossa osmolaridade, continuamente. E aí, quando há uma alteração, mesmo que leve, quando sai de um pouco do equilíbrio, esses osmorreceptores, eles já são acionados, e aí eles vão mandar estímulo para a hipófise para a liberação do ADH. E também liberam estímulo para o centro da sede, tá? Tanto inibindo a nossa sede, quanto estimulando a nossa sede. Nas espécies, nas aves, existe os receptores que medem diretamente a quantidade de sal que tem no vaso sanguíneo. Então, os principais determinantes do nosso corpo para o controle desse sistema é a liberação do ADH e o centro da sede, tá? Então, todas as vezes que o corpo detecta, esses osmorreceptores detectam que a osmolaridade está subindo, então está se aproximando de 290, 295, o ADH é liberado para que ele, lá no túbulo coletor, na parte distal, estimule a externalização das aquaporinas para que haja uma maior reabsorção de água livre. Então, vamos raciocinar. Aumento da osmolaridade, então quer dizer que está tendo menos água e o sódio está ficando mais concentrado. Se o sódio está ficando mais concentrado, eu preciso diluir ele. Então, vai acionar o centro da sede para eu tomar mais água e também vai liberar o ADH para atuar lá no túbulo coletor e absorver mais água livre. Porque eu tomando mais água e reabsorvendo mais água livre, eu vou diluir esse sódio que está em excesso e vou voltar à osmolaridade para a faixa mais normal, 280, 285.
E o contrário é verdadeiro. Quando há uma diminuição da osmolaridade, então ele está próximo de 280, 275, o ADH é inibido e também é inibido o centro da sede, porque se a osmolaridade está diminuindo, quer dizer que tem um excesso de água corrente no nosso corpo que está diluindo o sódio. Então, inibindo o ADH, eu vou perder mais água pelo xixi, o xixi vai ficar mais diluído, e eu perdendo mais água, eu vou voltar a concentrar o sódio um pouquinho para a osmolaridade voltar ao normal, tá bom? Aqui tem a animação, opa, passa, mostrando todo esse mecanismo que eu falei para vocês aí. Bom, uma das causas possíveis de hiponatremia é a secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que é o ADH, é a famosa SIAD. O que faz isso acontecer? É assim, a gente acabou de ver que a osmolaridade, quando ela se aproxima da faixa mais alta, 285, 290, 295, o corpo vai fazer com que haja liberação de ADH, quando essa osmolaridade fica próximo de 290, 295, que está começando a ficar mais alta. Aí o corpo libera ADH. No caso da SIAD, é uma liberação inapropriada. A osmolaridade está ali 280, 275, onde o ADH não deveria ser liberado, pelo contrário, deveria ser suprimido. Aí existem causas que liberam ADH, e aí liberando ADH de forma inapropriada, vai reabsorver mais água, reabsorvendo mais água, vai diluir ainda mais o sódio, diluindo ainda mais a osmolaridade abaixa. E aí dá a hiponatremia. Então, alguns exemplos de SIAD são lesões no cérebro, meningite, hemorragia subaracnoide, igual foi o exemplo do nosso caso, drogas, carbamazepina, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, morfina, amitriptilina, infecciosas, pneumonia por legionela ou por micoplasma, abscesso cerebral, neoplasia maligna do pulmão, por exemplo, o subtipo outro céu faz uma síndrome paraneoplásica, liberando ADH, hipotireoidismo, insuficiência adrenal, são exemplos de causas que vão liberar inadequadamente o ADH. E, pelo contrário, há o diabetes insípidos, que é onde o ADH ele não vai conseguir atuar ou ele não vai ser nem produzido / secretado. Se o ADH ele não é produzido e secretado, é um diabetes insípidos central. Se o ADH é produzido e não consegue atuar lá no seu receptor, no tubo coletor distal do rim, é um diabetes insípidos nefrogênico. E aí, com o diabetes, a SIAD causa hiponatremia. O diabetes insípidos causa hipernatremia, tá? Então, a hiponatremia, ela é quando o sódio está baixo. Normal é de 135 a 145, tá? Já falei essas coisas aí que estão no exemplo. E aí, a hipernatremia é o contrário. É acima de 145, tá? E aí nós vamos falar com mais detalhes sobre as causas de hiper e hiponatremia. Então, vamos passar aí para hiponatremia. A hiponatremia, ela é dividida em leve, moderada e grave. A leve é quando o sódio está entre 131 até 134. A moderada é quando está 129 a 120 a 129. Essa é a moderada. E a grave é quando há o sódio abaixo de 119. Também há outra classificação pelos sintomas. Quando o paciente apresenta convulsões, vômitos de repetição, rebaixamento do nível de consciência ou uma depressão respiratória por causa do sódio,
isso é também considerado uma hiponatremia grave. Por exemplo, se o paciente tem um sódio de 123, que pela classificação de valor é uma hiponatremia moderada, e ele apresenta convulsões, e a gente exclui todas as outras causas e fica na conta do sódio, a gente vai classificar essa hiponatremia como uma hiponatremia grave, porque ela causa sintomas graves, tá? No caso, aqui, eu vou trocar a sequência desse slide, mas vamos lá. A hiponatremia, quando ela é causada, quando a classificação dela é pelos sintomas, é uma hiponatremia grave, a gente tem que fazer uma reposição mais rápida. E aí a gente faz a reposição com bolos de NaCl a 3%. A gente pode fazer 3 bolos de 100 ml. Então, o paciente está convulsionando. A gente acha que é por causa do sódio, fez uma gasometria aqui, sai rapidinho. E aí, vê um sódio baixo lá e está convulsionando, a gente pode fazer 3 bolos de 100 ml. Aí faz um bolos, vê como o paciente responda. Se o sintoma que fez com que a gente administrasse esse bolos melhora, não precisa fazer. Se não melhorou, faz outro bolos, observa. Se não melhorou, pode fazer um terceiro bolos, tá? Até 3 vezes no máximo. Por quê? Porque esses bolos aí, o seguro na hiponatremia aguda é levantar o sódio até 10 mEq em 24 horas. E esses 3 bolos aí, de uma vez, podem elevar o sódio em até 6 mEq. Então, ficaria faltando em 4 mEq para corrigir durante as horas seguintes. Então, por isso que o máximo é 3. Porque se fizer mais que 3, pode levantar demais o sódio acima do seguro e causar consequências graves, tá? Então, isso daí é o que eu acabei de falar, a classificação da hiponatremia. Como que a gente calcula a osmolaridade? Também a gente já foi falado. No exemplo aí que a gente trouxe, o paciente chegou com sódio de 117, com a glicemia, uma glicose de 100 e uma ureia de 20. Então, jogando na fórmula, ele teria uma osmolaridade plasmática de 242, tá? A gente falou que o normal é de 280 a 295, 275 a 295, né? E aí ele teria uma hiponatremia hipotônica, tá? E aí a gente divide as hiponatremias. Primeiro a gente diagnostica a hiponatremia. Viu lá que está o sódio baixo. Aí o segundo passo é calcular a osmolaridade. Aí, pela osmolaridade, existem 3 classificações da hiponatremia. Hiponatremia hipertônica, quando a osmolaridade está acima de 295. A hiponatremia isotônica, quando a gente calcula a osmolaridade está entre 280 a 295. E a osmolaridade e a hiponatremia hipotônica, que é a verdadeira hiponatremia, que é quando a osmolaridade está abaixo de 275/280. Quando acontece a osmolaridade, a hiponatremia hiperosmolar, é quando o paciente está hiperglicêmico. Então, a gente viu lá que no cálculo da osmolaridade, o que são os solutos mais importantes são o sódio e a glicose. Então, por exemplo, o paciente que tem uma glicemia de 800 dividido por 18 vai dar algo próximo de 50 alguma coisa. Então, vamos colocar que o paciente tem um sódio de 130. 130 vezes 2 dá 250, mais 50 desse cálculo aí, já dá uma osmolaridade de 310. Então, mesmo que o paciente tenha um sódio baixo, a osmolaridade vai estar muito alta, porque a glicose é um osmol ativo. E a gente tem que combater a causa de base. Por que esse paciente está hiperglicêmico? E aí tem que fazer a correção da hiperglicemia. E outro exemplo é a hiponatremia isoosmolar.
é quando a osmolaridade está normal. Isso, hoje em dia, é difícil de acontecer, porque antigamente a gente calculava essa osmolaridade pela máquina, pelo gasômetro, por exemplo, e já fazia essa leitura, e aí, quando o paciente tinha uma hiperproteinemia, uma hipertriglicidemia, uma hipercolesterolemia, dava um bug na máquina e ela lia como se que o sódio estivesse muito baixo. Então, essa hiponatremia isoosmolar, hoje é mais difícil da gente ver, né? Na verdade, não é nem a osmolaridade que é lida, as máquinas, ao lerem o sódio, por causa do excesso de proteína e excesso de colesterol, fazem a leitura errada do sódio. Desculpa, não é a leitura da osmolaridade, porque a osmolaridade a gente calcula na mão, mas tem máquinas que já trazem a osmolaridade calculada. Então, voltando, a hiponatremia isoosmolar, hoje em dia, é difícil de a gente ver, porque as máquinas que liam o sódio antigamente, elas bugavam quando o paciente tinha excesso de proteínas, ou de colesterol, ou de triglicérides no sangue. E aí isso fazia com que elas dessem um resultado de sódio muito mais baixo do que era de fato por causa desse bug. Então, a hiponatremia que nos interessa é a hiponatremia hiporosmolar. E aí, existe uma terceira classificação, que seria dentro da hiponatremia hiporosmolar, que é a que nos interessa, que vai depender da volemia. Então, existe a hiponatremia hipotônica hipervolêmica, a hiponatremia hipotônica euvolêmica e a hiponatremia hipotônica hipovolêmica, tá? E aí, isso vai nos ajudar para poder saber a causa da hiponatremia. Se o paciente tiver hipervolêmico, edemaciado, edema de membros inferiores, congestão pulmonar, está com ascite, está com edema de face, ele tem sinais, algum desses sinais, ou todos os sinais de hipervolemia, muito provavelmente esse paciente vai ter uma insuficiência cardíaca, uma cirrose, uma síndrome nefrótica, uma injúria renal aguda, levando a uma retenção hídrica. Então, as causas de hiponatremia, hipotônica, hipervolêmica são essas que eu acabei de falar. Se o paciente, pelo contrário, chega com história de diarreia, vômito, sangramento, está com sinais de hipovolemia, muito provavelmente ele vai ter pancreatite, o paciente vai ter uma hiponatremia hipotônica hipovolêmica. Agora, se o paciente não tem sinais de hipovolemia, nem sinais e história de uma hipovolemia, pressão está normal, está eupneico, está eucárdico, tempo de enchimento está normal, muito provavelmente esse paciente vai ter uma hiponatremia hipotônica euvolêmica. E aí a hiponatremia hipotônica euvolêmica, as três principais causas são hipotireoidismo, e leia-se que é um hipotireoidismo quando o paciente tem um coma mixedematoso, quando o paciente faz um hipotireoidismo, TSH de 10, de 15, de 20, não dá hiponatremia. O hipotireoidismo que dá hiponatremia é o coma mixedematoso, quando o paciente está com TSH acima de 100, tá? Insuficiência adrenal é outra causa de hiponatremia hipotônica euvolêmica, e a terceira causa, que é a principal disparada, é a hiponatremia hipotônica euvolêmica por CIAD. E aí, dentro da CIAD, são aquelas causas que a gente já falou naquele outro slide. A principal representante são o uso de drogas, então, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, anticonvulsivantes, como a carbamazepina, fenitoína, uso de morfina. Essas são os principais representantes. Aí pode ser uma CIAD secundária a uma infecção pulmonar, a uma injúria cerebral, a um câncer no pulmão, beleza? Para a gente diferenciar de forma correta esses três estados de volemia, tem como a gente dosar tanto o sódio urinário quanto a osmolaridade urinária, para a gente poder fazer essa diferenciação. Porém, a dosagem de sódio urinário e de osmolaridade urinária não é comum fazer na maioria dos serviços. E para a gente poder fazer uma leitura correta,
isso teria que ser feito logo que o paciente ele entra no pronto-socorro. Já teria que fazer essa leitura da osmolaridade do sódio urinário. Porque quando a gente faz da soro para o paciente, da furosemida para o paciente, isso já mudaria o resultado da leitura desses exames. E aí, por isso que é muito pouco usado essa diferenciação esse diagnóstico pelo sódio urinário e pela osmolaridade urinária. Então, o que vai nos guiar para as possíveis causas vai ser principalmente a história do paciente, a história prévia dele, o uso de medicamento, o exame clínico do paciente, tá bom? E aí, a hipernatremia também dá para a gente poder fazer a diferenciação de qual a etiologia provável pela cálculo da osmolaridade do sódio urinário. Porém, nós vamos ver que na prática a hipernatremia é muito comum em pacientes que ou têm o centro da sede não funcionante, ou pacientes que não têm acesso à água. Então, geralmente, o paciente que cursa com hipernatremia, são pacientes que já acamados, demenciados, sequelados de AVC, que têm tanto o centro da sede não funcionante, como não têm acesso à água, não conseguem falar, são afásicos, são acamados, não conseguem ir lá e buscar uma água, e dependem de outras pessoas para poderem ser hidratados. Outro exemplo comum da gente ver pacientes com hipernatremia é dentro do CTI. Paciente que está entubado, sedado, que está com sepse. Então, esses pacientes têm uma alta carga de perda insensível. Eles perdem muita água livre pelo circuito da ventilação mecânica, suando por causa de febre, por causa da sepse. Então, esses pacientes, como estão ali, não conseguem falar que está com sede, não conseguem pegar uma água, eles costumam fazer uma hipernatremia por causa disso. Outra causa também é a hipernatremia iatrogênica, quando o paciente precisa fazer uma reposição de soro muito grande, quando o paciente está acidótico e faz bicarbonato para poder corrigir a acidose. O bicarbonato é bicarbonato de sódio. Então, quando a gente faz bicarbonato de sódio, a gente está fazendo, tentando corrigir o pH, dando uma base, que é o bicarbonato, porém vai sódio junto. Então, o paciente pode fazer uma hipernatremia também secundária a uma iatrogenia, entre aspas, que não é uma heterogenia, porque a gente estava tentando resolver uma questão da acidose metabólica, e aí a substância que a gente faz essa reposição tem muito sódio, e aí acaba elevando o sódio, tá? Só um momento, rapidinho. O que é mais importante na questão da correção da hiponatremia ou da hipernatremia? É a quantidade de MECs que vocês podem corrigir em 24 horas. E aí vocês vão ver na literatura, quando vocês pegarem para poder revisar, que vocês devem fazer isso, tá? Não estudem só por essa aula, leiam várias vezes, porque vocês vão ver que vão conseguir começar a assimilar quando lê mais de 2, 3 vezes. Aí vocês começam a entender os distúrbios do sódio. Enfim, mas quando vocês pegarem a literatura lá, vocês vão ver que quando a hiponatremia é aguda, e se ela for leve, tanto a tanto de MECs por 24 horas. Quando ela é aguda e grave, vocês podem fazer até tanto. Quando a hipernatremia é aguda, vocês podem fazer tanto. Quando é crônica, vocês podem fazer tanto. Um valor que engloba todas as situações do sódio, tanto para baixo quanto para cima, é 8 MECs. Então, gravem 8 MECs. Eu posso corrigir o sódio em 8 MECs 24 horas. Independente se você está diante de uma hiponatremia, de uma hipernatremia, se é um distúrbio agudo, se é um distúrbio crônico, se é um distúrbio grave, moderado, leve, enfim. Até 8 MECs em 24 horas vocês podem corrigir com segurança, tá? E aí...
Bom, no caso da hiponatremia, se vocês fazem uma correção muito alta, lembra que a hiponatremia é edema cerebral que está causando. Quando vocês fazem a correção muito rápida, acima de 8 a 10 mEq em 24 horas, vocês podem causar a síndrome da desmielinização osmótica. Por quê? A osmolaridade está baixa. Então, vamos supor que a osmolaridade ali esteja em 260. E aí vocês fazem muita reposição de sódio muito rápido e eleva ali para 275. Eleva 15 de uma vez. E aí, como o organismo, diante da hiponatremia, se readequou e aí a água estava saindo do vaso para dentro do neurônio, porque no vaso estava uma osmolaridade menor, quando vocês corrigem de forma muito abrupta, a osmolaridade no vaso aumenta demais. E aí esse pico gera um aumento da osmolaridade no vaso e faz uma saída de água do neurônio para dentro da célula de forma muito abrupta, que causa a desidratação neuronal, causando a desmineralização contínua. Quando vocês corrigem a hipernatremia muito rápido, lembra que a hipernatremia, então, quando o corpo começa a tentar entrar em equilíbrio, as células estão desidratadas, né? Porque na hipernatremia, a osmolaridade do vaso está mais alta. E aí, está saindo água de dentro do neurônio para o vaso. Quando vocês corrigem a hipernatremia de forma muito rápida, a osmolaridade cai de forma muito abrupta, e aí a água vai do vaso para dentro da célula de forma muito rápida, causando um edema cerebral abrupto que pode causar até herniação cerebral. Tá? Então, uma coisa que nós vamos aprender aqui, que de todas as causas de hiponatremia, a única que a gente vai fazer soro fisiológico para o paciente é quando é uma hiponatremia hipotônica hipovolêmica. Eu acho que vocês estão acostumados, né, a ver, o paciente está com sódio baixo, então vamos repor, dá soro para ele. Está errado. Só está certo se for uma hiponatremia hipotônica hipovolêmica, que está aqui nos exemplos à esquerda. Se a gente detectou pelo exame físico, pela clínica do paciente, que se trata de uma hiponatremia hipovolêmica, nós vamos dar soro, sem problema nenhum. É o que deve ser feito. Porém, se for uma hiponatremia hipotônica hipervolêmica, o tratamento é simples. É dar diurético e restrição hídrica. Pronto, não precisa dar soro. Se for uma hiponatremia hipotônica euvolêmica, os casos principais são SIAD por medicamentos, suspende o medicamento que está causando, faz uma restrição hídrica e faz furosemida também. Então, basicamente, tanto na hipervolêmica quanto na euvolêmica, o tratamento é o mesmo, é furosemida e restrição hídrica. Esse cloreto de sódio, VO, é como se fosse comprimidos cheios de sal, mas isso aí não é muito encontrado. Então, o que a gente costuma fazer, ao invés de fazer o cloreto de sódio, VO, é fazer furosemida nos pacientes euvolêmicos. Porque se o paciente está euvolêmico e eu faço furosemida, eu desidrato ele. E a gente acabou de ver que a hiponatremia é um distúrbio da água. Então, a hiponatremia tem um excesso de água. E aí, eu vou e dou a furosemida. Por que você está falando, então, que a hiponatremia é um excesso de água, e aí você está me falando aqui que tem causas hipovolêmicas? Qual que é o racional atrás disso? Porque na hipovolemia, quando a gente está sangrando, por exemplo, há um estímulo exacerbadíssimo para a liberação do ADH. E aí, esse estímulo exacerbado faz com que haja uma produção e liberação de ADH em excesso e muita absorção de água livre, e aí isso vai diluindo logo o sódio que está na nossa corrente sanguínea.
É meio paradoxal, né? Mas é isso aí. Quando a gente está com a hipovolemia, há um excesso de estímulo, e aí, quando esse ADH atua demais, ele absorve muita água livre, e aí acaba diluindo o sódio, mesmo que o paciente esteja hipovolêmico. O pouco de água que entra ali, entra já e dilui o sódio, certo? No caso da hipernatremia, nós vamos ver que, como a principal causa são pacientes que não estão sendo hidratados, que não têm acesso à água, o tratamento para eles vai ser a hidratação. E aí, o principal solvente que a gente usa para repor água livre é o soro glicosado 5%, porque ele tem 0 MEX de sódio. Nós vamos ver mais na frente que o soro fisiológico 0,9%, em 1 litro, tem 154 MEX de sódio. O soro fisiológico a 0,45% tem 77 MEX de sódio. Então, quando o paciente está hipernatrêmico, nós vamos fazer um solvente, que é o soro glicosado a 5%, que não tem nada, nenhum MEC de sódio. E aí tem tem uma continha que a gente faz para hipernatremia, que eu já falei para algumas pessoas lá na enfermaria. Então, quando é hiponatremia, a gente costuma fazer a fórmula de correção de Androguet. Quando é hipernatremia, eu vou ensinar uma continha para vocês. Vocês vão pegar soro glicosado a 5%, e aí vocês vão fazer o cálculo de acordo com o peso do paciente. Vamos supor, vou me dar como exemplo. Se eu tenho uma hipernatremia, eu peso 100 quilos. Vamos supor que meu sódio esteja 153, tá? 8 MECs acima do desejado. Então, eu vou pegar 3 ml vezes meu peso, 300 ml. Então, 3 ml de soro glicosado vezes o peso do paciente, o resultado que der, isso quer dizer que esse resultado ele vai baixar 1 MEC no sódio do paciente. Então, no meu exemplo, 3 vezes 100, 300 ml. Isso quer dizer que, se eu, com a hipernatremia de 153, se correrem 300 ml de soro glicosado na minha veia, isso vai fazer com que o meu sódio abaixe 1 MEC. Como a gente aprendeu que o seguro é baixar até 8 MECs em 24 horas, eu pego esses 300 ml e multiplico por 8. Então, vai dar 2.400 ml. E aí, esses 2.400 ml eu vou correr em 24 horas, que no meu exemplo daria 100 ml por hora de soro glicosado a 5%. Então, no meu exemplo, nessa conta que a gente fez, dos 2.400 ml, baixaria 8 MECs do meu sódio em 24 horas, então eu sairia de um sódio de 153 para 145. Já na hiponatremia, nós vamos fazer a fórmula de Androguet. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer na fórmula é decidir qual vai ser o solvente que a gente vai fazer, qual vai ser a solução. Se eu escolher o NaCl a 5%, vão ter 855 MECs de sódio. Se eu escolher o NaCl a 3%, vai ter 513 MEC. Se eu escolher o soro fisiológico, vai ter 154 MECs. Se eu escolher o soro fisiológico a 0,45, tem 77 MECs. Então, geralmente, a gente faz a correção ou com o soro 3%, tá? E aí, 1 litro do NaCl a 3% tem 513 MECs. Existe o NaCl 3% para a gente poder pegar? Não, a gente fabrica. Como que é fabricado o soro de NaCl a 3%? Junta 890 ml de soro fisiológico a 0,9%, mais 110 ml de cloreto de sódio a 20%. Então, isso vai dar uma solução de 1 litro de NaCl a 3%. Nós vamos utilizar o exemplo do caso, tá? Um homem jovem. Então, qual que é a conta de Androguet?
variação do sódio sérico é igual a NA da infusão, ou seja, quantos mEqs que tem em 1 litro da solução que a gente está escolhendo, menos NA do paciente, dividido pela água corporal total do paciente, mais 1. No caso do nosso exemplo, como é um homem jovem, o cálculo da água corporal total é o peso vezes 0,6, porque em um homem jovem, 60% do peso dele é água. Se fosse um homem idoso, seria o peso vezes 0,5. Se for mulher ou obeso, é também o mesmo cálculo, peso vezes 0,5. Então, vamos lá para o exemplo. No nosso paciente, o peso dele é 70 quilos. Então, 70 vezes 0,6 quer dizer que do peso todo do paciente, 42 litros são de água corporal. E como a gente escolheu o NaCl a 3%, então está ali na fórmula, ó, lá embaixo. Na é igual a 513. O que é o 513? É porque a gente vai fazer a reposição do sódio desse paciente, porque é um paciente que está com sintomas graves, com o NaCl a 3%. Então, em 1 litro de NaCl a 3% tem 513 mEq. Então, beleza, 513 é por causa disso. Menos 117. 117 é o sódio do paciente, que a gente calculou, que a gente dosou, na verdade. Dividido por 42. 42 é a água corporal do paciente, que a gente fez a partir do peso vezes 0,6, porque ele é um homem jovem. Mais 1 é a constante da fórmula. Isso aí deu 9,2 mEqs. O que esse resultado 9,2 quer dizer? Quer dizer que com 1 litro do NaCl a 3%, neste paciente do exemplo, nós vamos variar 9,2 mEqs no sódio dele. Porém, a gente aprendeu que o valor seguro, independente da situação que o sódio se encontra, a gente pode corrigir seguramente 8 mEqs em 24 horas. Então, a gente faz uma regrinha de 3. Se com 1 litro eu corrijo 9,2, com X litros eu vou corrigir 8 mEqs. Então, 8 dividido por 2 daria 0,869 litros, que é igual a 869 ml. Então, eu faria 869 dividido por 24, faria na bomba de infusão para esse paciente 36,2 ml por hora da solução de 3% para poder corrigir o sódio em 8 mEqs. E aí esse paciente tinha um sódio de 117, a gente corrigindo 8, ele iria subir para 125, ele precisaria de mais 24 horas com essa infusão, que aí iria para 133, e aí depois a gente poderia fazer mais 2 horas para poder... 2 horas não. Aí subiria para 133. Aí esses 2 mEqs que faltavam, a gente poderia fazer de novo a formulazinha. 1 litro é 9,2, X é igual a 2 mEqs. E aí daria o resultado para a gente poder complementar o que ficaria faltando. Beleza? E aí, sempre que o paciente tiver uma hiponatremia, principalmente uma hiponatremia grave, o ideal é que ele faça essa reposição dentro da UTI, para que a cada 6 horas a gente dose o sódio, para poder ver se a taxa de correção está dentro da faixa segura, que é 8 mEqs, em 24 horas. Tudo bem até aqui? Todos vivos? Ainda prestando atenção na aula? Com muita ajuda divina? Normal. Quem estiver aí achando que não sabe nada de distúrbio do sódio é normal, faz parte. Tem que ler umas 3 vezes para poder entender. Show? Essa aula aqui é só para dar uma luz para vocês. Então, distúrbios do potássio. Potássio é o principal íon intracelular. E aí, no extracelular... Oi. Licença, boa noite. Boa noite. Vamos repetir novamente a fórmula da hipernatremia para corrigir que você falou? Da hipernatremia? Isso. Então, você vai pegar 3 ml vezes o peso do paciente e o resultado que der, você vai
variar o sódio desse paciente em 1 mEq. Então, eu dei o meu exemplo. Eu pego 100 quilos. 3 vezes 100 é 300 ml. Vou usar outro exemplo, para variar o sódio lá de um paciente de 70 quilos. 3 vezes 70, 210. Então, 210 ml de soro glicosado a 5% vai variar 1 mEq no sódio desse paciente. Como a gente aprendeu que o seguro é variar até 8 mEq em 24 horas, você pega esse resultado aí, 210, vezes 8, o que daria algo aproximado de 1.680 ml. Aí você pega esses 1.680 ml, divide por 24, e aí dá a infusão por hora, beleza? Outro exemplo, paciente de 60 quilos, 3 ml vezes o peso do paciente dá 180 ml. Então, 180 ml de soro glicosado a 5% vai variar 1 mEq do sódio nesse paciente. Eu quero variar 8. Então, você vai pegar 180 vezes 8, vai dar algo aproximado em 1.440 ml. 1.440 ml você divide por 24, que vai dar a infusão por hora. Entendeu? Tranquilo, obrigado. Valeu. Então, distúrbio do sódio, ou do potássio. Potássio é o principal íon intracelular. Extracelular, a variação dele é de 3,5 até 5,5, depende do laboratório. No nosso laboratório lá do HC, a faixa normal é de 3,5 a 5,1. Tem laboratório que é de 3,5 a 5,2 e tem laboratório que coloca de 3,5 a 5,5, tá? Abaixo de 3,5, hipocalemia, acima de 5,1, 5,2, 5,5, depende do laboratório, uma hipercalemia. E aí o principal órgão que afeta, que o potássio afeta, tanto ele baixo quanto ele alto, é o coração, e é o mais perigoso, né? Ele afeta também o músculo estriado esquelético, cãibra, dores musculares, paralisia muscular, mas o que vai, de fato, nos preocupar e trazer risco para o paciente são as alterações cardíacas. E aí, aqui está um exemplo de manifestações eletrocardiográficas da hipocalemia. Então, aparecimento de onda U, achatamento da onda T, depressão do segmento ST, alargamento do intervalo QT, tá? Imaginem a hipocalemia como se vocês estivessem pegando um elétron de uma ponta a outra e estivessem esticando esse elétron. Então, esticando o elétron, vai ter um alargamento da onda do QRS, alargamento do intervalo QT, vai ter um achatamento da onda T e aparecimento da onda U. Na hipercalemia, vocês vão fazer o contrário, vocês vão juntar esse elétron. E aí vai ter um encurtamento do intervalo PR, um encurtamento do QRS, onda T apiculada em tenda. Essa é uma explicação para vocês lembrarem do que causa a hipo e a hipercalemia lá no distúrbio do potássio. E aí, as causas de hipocalemia pode ser ingesta reduzida, influxo celular de potássio, e esse influxo celular de potássio é quando tem altas doses de insulina, atividade beta-adrenérgica, quando a gente faz beta-agonista para esses pacientes, quando tem um pH aumentado, tem uma alcalose respiratória ou metabólica, causa o influxo de potássio para dentro das células, causando a hipocalemia. Perda gastrointestinal, principalmente diarreia prolongada, preparo para colonoscopia, quando a gente faz excesso de laxativo, isso pode causar hipocalemia. E quando há também uma perda urinária de potássio. O principal representante da hipocalemia são, em caso de medicamentos, vão ser a acetazolamida. Viu? Aí tem as outras causas que vocês vão ver depois com calma quando lerem o slide. E aí a hipocalemia, igual eu falo com vocês, tanto a hipocalemia quanto a hipercalemia, hipernatremia ou hiponatremia, a principal coisa a se fazer não é somente repor o distúrbio, é tentar descobrir a causa para a gente poder tratar a causa, tá? Nos casos de uma hipocalemia leve, a reposição deve ser somente por via oral.
com cloreto de potássio, com Slowcar, que é um comprimido de potássio. Quando é moderada, de 2,9 a grave, que é abaixo de 2,5, então hipocalemia leve só faz a reposição via oral. Se é uma hipocalemia moderada ou grave, faz a reposição tanto via oral, mais a endovenosa. E aí, a reposição oral, ela pode ser feita com 10 a 30 ml, 3 a 4 vezes ao dia. Se for comprimido, pode-se dar 1 a 2 comprimidos 3 ou 4 vezes ao dia. E na venosa, o que vai mandar é aonde que a gente está fazendo a reposição. Se for em veia periférica, a gente tem que fazer de 10 a 20 mEq por hora de reposição de potássio. Se for em veia central, essa reposição pode ser mais agressiva, 20 até 40 mEq de potássio por hora. Então, o que vai falar sobre isso é qual que é a porcentagem da ampola que nós estamos fazendo. Cloreto de potássio a 10%, a ampola tem 13 mEq de potássio. Então, se a gente fizer em veia periférica, a gente poderia fazer a correção com uma ampola em 1 hora. Se a gente fizer a correção com 2 ampolas, a gente teria que fazer em 2 horas, se for em veia periférica, pensando no cloreto de potássio a 10%, que tem 13 mEq. Se você pega um cloreto de potássio a 19%, a quantidade de mEq em uma ampola é 25 mEq por ampola. Então, se caso for você fizer a reposição na veia periférica, com cloreto de potássio a 19%, essa reposição teria que ser, no mínimo, em 1h30 a 2 horas. Coloca 2 horas, tá? Porque aí, como tem a concentração de 25 mEq e está em veia periférica, o máximo por hora na veia periférica é de 10 a 20 mEq. Então, você pode fazer a diluição de uma ampola, tanto de 10% a 19%, em 490 de soro, ou 2 ampolas em 480 ml de soro. E aí a velocidade que você vai fazer vai depender de quanto de mEq tem em cada potássio, que foi o que cada ampola, que foi o que eu acabei de explicar. Se for em via central, essa reposição pode ser mais rápida, né? Porque, como falei para vocês, pode fazer de 20 a 40 mEq em 1 hora na veia central. Já a hipercalemia vai dar as alterações que eu também já comentei. Então, um encurtamento do intervalo PR, um encurtamento QRS, uma onda T apiculada, tá? Que aí é o que a gente está vendo aí nos dois exemplos, mostrando as diferenças. Então, a hipercalemia e a hipocalemia. E aí as causas de hipercalemia são essas todas que a gente colocou aí. A principal causa que a gente vê no paciente internado é o paciente que está com injúria renal ou o paciente que está usando medicamentos que causam o bloqueio da aldosterona, principalmente ECA, BRA, espironolactona. Beta-bloqueador também pode causar hipercalemia. Lesão tecidual, paciente com rabdomiólise, paciente com trauma muito intenso, lise tumoral, hipotermia, intoxicação digitálica, uso de succinilcolina, acidose metabólica, tudo isso causa hipercalemia, beleza? E aí tem outros exemplos aqui menos comuns, que aí vocês dão uma olhada quando revisarem o slide, quando irem para a literatura para poder fazer o estudo mais aprofundado. Na hipercalemia, como que nós vamos fazer para poder corrigir? Uma coisa importante na hipercalemia é que o gluconato de cálcio, ele deve ser feito somente quando há alteração eletrocardiográfica, tá? Quando o QRS está largado, quando tem o aparecimento da onda T apiculada, quando tem o achatamento da onda P. E aí, se não tiver, se você
detecta que o paciente tem uma hipercalemia, faz um eletro nele, e o eletro está normal, não precisa fazer gluconato de cálcio. Se tiver alguma alteração eletrocardiográfica, aí vocês têm que fazer o gluconato de cálcio. Então, faz o gluconato de cálcio de que forma? 10 ml, uma ampola de gluconato de cálcio a 10%, mais 100 ml de soro glicosado a 5% e vão infundir em bolos, 2 a 5 minutos. Repete o eletro. Se o paciente mantiver se o paciente mantiver a alteração eletrocardiográfica, vocês têm que repetir o gluconato de cálcio. Repete o gluconato de cálcio até a alteração eletrocardiográfica desaparecer, tá? E aí, o gluconato de cálcio, ele não abaixa o potássio. Ele é uma medida para a estabilização da membrana cardíaca, tá? O que vai fazer a diminuição do potássio são 3 coisas. Primeiro, a solução polarizante, que é a solução com glicoinsulina, que vocês vão fazer 10 unidades de insulina regular, diluídas em soro glicosado 10%, 500 ml. Qual que é o racional que vocês vão usar? Para cada uma unidade de insulina que vocês aplicarem na veia do paciente, vocês têm que aplicar na veia do paciente também 5 gramas de glicose, para poder evitar a hipoglicemia. Então, vamos lá. Num soro glicosado 500 ml, quando o soro glicosado é a 10%, então quer dizer que em 500 ml, 10% é glicose. Então, no soro glicosado, uma bolsa de 10%, 500 ml, 50 gramas de glicose tem. Então, eu posso pegar 10 unidades de insulina regular, diluir, jogar dentro dessa bolsa de 500 ml, que vai ter essa proporção. 1 unidade de insulina para 5 gramas de glicose. Se eu tenho 10 unidades de insulina, eu tenho 50 gramas de glicose. Aí tá tudo bem, faço essa glicoinsulina de 30 a 60 minutos. Não tenho soro glicosado 10% no meu hospital. O que eu faço? Então, você pode fazer, você pegar 10 ampolas da glicose hipertônica, que é aquela que a gente faz para corrigir a hipoglicemia. Então, cada ampola de soro glicosado a 50% tem 10 ml. Então, em uma ampola de 10 ml, se 50% é glicose, eu tenho 5 gramas de glicose. Se eu pego 10 ampolas dessa, eu vou pegar 100 ml, metade disso, porque é soro glicosado a 50%, vai ser glicose. Então, tem 50 gramas de glicose. Aí eu pego esses 100 ml, junto com 150 ml de soro fisiológico. Então, eu pego uma bolsa de soro fisiológico de 250 ml, desprezo 100 ml, e aí eu adiciono esses 100 ml de soro glicosado a 50%. Vai ter uma solução de 250 ml. E aí, nessa solução, eu adiciono as 10 unidades de insulina, porque aí eu vou respeitar também essa quantidade. 1 unidade de insulina para 5 gramas de glicose. Beleza? E a insulina deve ser administrada endovenosa, viu? É por isso que ela é dentro dessa bolsa aí na bolsa de soro. Isso é a solução polarizante, ou a glicoinsulina. Outra medida que a gente pode fazer é a inalação com beta-agonista, com o salbutamol, ou com o antigo fenoterol, que é o Berotec. E aí, essa inalação vai fazer também com que o potássio baixe. Tanto a glicoinsulina quanto a inalação com o beta-agonista, elas são medidas que vão fazer com que o potássio abaixe no meio sérico de maneira momentânea, porque tanto a insulina quanto o beta-agonista, eles fazem um estímulo da bomba potássio ATPase e fazem o influxo do potássio para dentro da célula, esconde o potássio dentro da célula. Só que esse efeito dura só algumas horas. O que vai fazer, de fato, a exfoliação do potássio é a furosemida,
que é a terceira medida que a gente vai fazer. Então, a furosemida, ela expolia, ela expulsa o potássio do nosso organismo de fato. Então, essas são as 3 medidas que a gente vai fazer agudamente. Outra coisa que a gente pode fazer agudamente é diálise, mas isso aí vai depender de outros comemorativos. O paciente está com uma escória nitrogenada muito aumentada, está com a uremia muito importante, está com sintomático, está rebaixado, tem uma pericardite urêmica, enfim. Aí a gente lança a mão da diálise também, tá? Uma outra coisa que, de fato, expulsa o potássio, não é nem expulsa, né? Impede a absorção de potássio é o poliestireno sulfato de cálcio, que é o Sorcal, tá? O Sorcal, ele expulsa, ele faz uma depressão do potássio, só que ele demora 24 a 48 horas para poder fazer efeito. Outra droga nova que já surgiu, que está sendo comercializada, só que é muito cara, que também faz a depressão do potássio, é o Lokelma. E aí, um paciente na rodada anterior estava o Wilson, que está internado ainda. O Wilson, não, Walter. Fizeram tentaram dar alta para esse paciente, ele estava com hipercalemia refratária, com o Lokelma, e aí o pessoal fez o orçamento na farmácia, ele gastaria cerca de R$ 1.000 por mês para poder fazer a ingestão do Lokelma, para poder fazer o controle do potássio. Então, é uma droga ainda que não é muito disponível. Tem, inclusive, atualizar esse slide, adicionando o Lokelma. Beleza? Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu posso associar essas medidas entre si e como que seria isso? Não tem problema nenhum. Pode fazer tudo ao mesmo tempo. Pode fazer a glicosulina, pode fazer a inalação e pode fazer a furosemida. Porque você quer baixar o potássio de fato, entendeu? Então, você pode fazer. A furosemida, você pode fazer um cálculo de 1 miligrama por quilo. Então, se o paciente pesa 80 miligramas, você faria 80 quilos, falei 80 miligramas. Então, cada ampola tem 20. Você faria 4 ampolas, pode fazer. O que eu costumo fazer? Faço a glicoinsulina, a solução, faço a inalação e depois que correu a glicoinsulina, aí eu faço a furosemida. Ô, Felipe, e quando você faz a insulina e o salbutamol, tende a baixar quanto, mais ou menos? Ou não precisa medir? Precisa medir. Baixa quanto? Depende de cada paciente, não tem um valor assim específico, entendeu? Tem pacientes que depende também do mecanismo que está gerando a hipercalemia. Então, isso é muito variável. O certo é fazer as medidas e depois que você fizer todas as medidas, espera 1 hora e aí redosa o potássio para ver como que ficou. E aí eu posso refazer essas medidas? Sem problema nenhum. Inclusive, uma das indicações de diálise é uma hipercalemia refratária, tá? Não é uma hipercalemia simples. Por exemplo, chega um paciente com potássio de 6,8, ele está com hipercalemia. Você não vai indicar uma diálise para ele de cara, só pelo potássio. A hipercalemia que indicaria a diálise é justamente uma hipercalemia refratária. Você está fazendo essas medidas, já fez várias vezes e o potássio não baixa nada. Então, está uma hipercalemia refratária às medidas clínicas. Entendi. Se o paciente ele já fizer o uso antes da furosemida, eu ainda continuo fazendo miligrama por quilo ou eu aumento essa dose? Pode fazer 1,5 miligramas por quilo. Beleza? Professor, geralmente quantos salbutamol você passa? Por 100 microgramas? A dose para adulto é de 400 a 800 microgramas, pensando num broncoespasmo. E aí eu passo geralmente essa dose também. Então, de 4 a 8 puffs. Depende do valor da hipercalemia. Se for uma hipercalemia grave, acima de 6,5, eu já passo 8 puffs já. De 3 em 3 horas, de 4 em 4. Aí é igual eu estou falando para vocês, né? Vocês vão fazer essas medidas e repetir o potássio. E aí, repetindo o potássio, tá ainda, faz de novo as 800. E aí, pensando para deixar de manutenção, poderia deixar de 6 em 6 horas, sem problema. Aí vai depender se o paciente baixou o potássio, né?
E aí você deixa fixo. Pode deixar a furosemida depois fixo, não nessa dose alta, né? 1 mg por quilo, depois que você deixar fixo, você divide esse 1 mg por quilo, por exemplo, um paciente de 80 quilos, 80 miligramas, daria 4 ampolas. Aí você quer manter esse potássio baixo, aí você deixa uma ampola de 6 em 6 horas, por exemplo. Mas aí você tem que, nesse interim, ir atrás da causa, do que está causando essa hipercalemia, para você tratar a causa de base também. Que não adianta nada você estar corrigindo a hipercalemia e o motivo pelo qual o potássio está ficando alto não ser resolvido. E não adianta nada. Certo? Só um teste, testando. Felipe, deixa eu te perguntar. E a diluição da furosemida, como é que é? Em bolos, não precisa diluir, Ah, tá. não. Beleza. Então tá bom. Beleza? Já vem pronta para poder fazer. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, a questão da inalação, ela é paliativa, né? Só para evitar os sintomas, já que não vai expoliar o potássio. Não é paliativa. Ela é para poder você abaixar o potássio de maneira momentânea, para poder evitar uma arritmia cardíaca, e aí você vai fazendo a furosemida para poder espoliar o potássio. Então, ela não é paliativa, você está tratando a hipercalemia. Só que ela é uma medida temporária. Ela dura algumas horas. Ela não vai durar, por exemplo, 24 horas. Ela dura 6, 8 horas, entendeu? Então, você, nesse tempo, você vai fazendo a furosemida para poder espoliar de fato o potássio. Certo? Certo. Tiago tá sem fone e ele quer fazer uma pergunta, eu acho. Tiago Nani? Isso, tá no Não. chat. Não vou responder a pergunta do Thiago Nani. Tô brincando. Vamos ver aqui. Tô sem fone aqui. Se alguém puder perguntar, por favor, sobre o magnésio associado ao potássio. Perfeito, Thiago. Uma das causas da hipocalemia é a hipomagnesemia. E aí, nessa busca da etiologia do distúrbio, pensando em uma hipocalemia, a gente tem que dosar o magnésio e o cálcio também, porque tanto a hipomagnesemia como a hipocalcemia podem predispor a uma hipocalemia, viu? Valeu, Nani. Mais alguma dúvida? No potássio, tem alguma, por exemplo, tem alguma contraindicação de eu corrigir esse potássio rápido, como no sódio, ou não? Não. Quanto mais Pode rápido, melhor. sentar o pau sem problema. É, E aí, por isso que é importante, depois que vocês fizerem as medidas, irem dosando o potássio, porque se baixou, está na faixa normal, aí você para de fazer o que você está fazendo ali de maneira mais veemente, assim, entendeu? Mas não tem uma faixa, se o potássio está 6,5, você só pode baixar 5 mex em cada. Não, você pode baixar de 6,5 a 3,5, não tem problema nenhum. A correção do magnésio geralmente é feita como? Vai depender da faixa sérica também? Vai depender da faixa sérica também. E o magnésio, ele tem uma questão que, a depender da faixa sérica, também depende a velocidade de infusão. Então, geralmente, quando o paciente tem hipomagnesemias mais severas, a taxa de reposição ela tem que ser feita em 24 horas, por exemplo. Quando é uma hipomagnesemia leve, a taxa de correção, a taxa de infusão, na verdade, não é nem correção, é a taxa de infusão vai ser de 4 a 6 horas. Moderada você faz de, se não me engano, a 8 a 12 horas, e hipomagnesemia grave você faz de 12 a 16, 12 a 18 horas infundindo o magnésio no paciente. Mais alguma?
Acho que é isso, professor. Obrigada. Não por isso. Ó, não fiquem tristes, tá? Essa aula é de fato uma aula complexa. O intuito da aula é vocês abrir um pouco a mente para os distúrbios do potássio e do sódio e vão leiam, tá? Literatura para poderia mandar o slide, já tá lá no grupo de vocês, dá uma conferida lá, já mandei, viu? Leiam, não estudem somente pelo slide, para vocês, de fato, começarem a entender esses distúrbios, viu? Não consegue entender de uma vez só, na primeira vez, vai precisar de vocês lerem outras vezes para poder entender melhor, beleza? Mas a aula foi mesmo para tentar dar uma abrida na mente aí. Abrida na mente, tá certo? Abrir a mente de vocês, aí ficou melhor. Meu grupo, amanhã, 8h45, 9 horas da manhã, eu tô chegando lá na enfermaria. Beleza? O grupo do Renan, vê com o Luiz que horas que ele vai passar amanhã. Boa noite, um ótimo jantar para vocês, ótimo jogo de futebol para quem for assistir, hoje é quarta-feira. Aquele abraço, qualquer coisa precisar, à disposição.